Já. Aí, vamos colocar na Fábia, gente. Aqui, efeito de quarentena. A gente tá precisando disso, não. A gente tá precisando... Aí, Bom dia! Tive um probleminha técnico, mas deu tudo certo, viu? ao vivo é assim. Eu tava dizendo aqui, ao vivo é assim. Tudo dá certo no final, né? Tudo bom? Amém. Tudo Tudo bom? bem, e você? Tudo bem, Tudo graças bem, que saudade de vocês, viu? não entendi, Ana. Com saudade de vocês, de bater Ah, aquele papo que não tem hora para terminar. gente, olha, era uma coisa... Ficava até meia-noite na frente da igreja conversando. E quando chegava em Paixões da... casa, né, que vinha de viagem até o dia amanhecer, Exatamente. colocando o papo em dia. Oh, bons tempos. Esse ano, com essa quarentena, a gente tá separado. Mas, Verdade. Mas é por pouco tempo, né? amém. É isso aí. Gente, Ana Fábia, ela é uma grande referência, uma grande... Ela foi uma grande ajudadora no meu ministério. Aprendi muita coisa em relação às mulheres, a trabalhar com mulheres, com essa mulher de Deus. Como ela me ensinou e me ensina até hoje, né? Eu sou muito grata pela vida dela, pela conexão de Deus que me conectou a ela, né? Foi algo assim de Deus mesmo, é uma grande história, eu não vou nem contar, porque senão toma o tempo da live. Mas, Aninha, estamos muito gratos por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que vai ser uma manhã muito abençoada. Eu conheço você, conheço as suas ministrações, conheço a mulher de Deus que você é. E eu sei que todas nós aqui de Resende, e quem não é de Resende, ó, Marabá aí, ó, Pastor Leonildo concordando, Fernanda Carvalho, Eita, ó, aí Jesus. concordando, galera aí conectada já e preparada para receber da sua vida. Fica à vontade, a live é sua. Muita responsabilidade, né? Amém. Então, primeiro, sou muito grata mesmo, né, pela oportunidade. Eu sei que eu fico brigando com Leila o tempo todo, ela sabe disso, mas tudo vai dar certo, estamos juntos no mesmo barco e tá tudo bem, amém, queridos? Tudo Eu acho certo. interessante, né, essa oportunidade. As quatro paredes da nossa casa não podem nos deter. E a palavra de Deus, ela vai realmente além das quatro paredes. Então, glória a Deus pela tecnologia. Alguns de nós não são tão, não tem tanta facilidade com ela, mas essa quarentena tem trazido essa oportunidade da gente se organizar melhor nesse sentido e usar as ferramentas que o próprio Deus ele dispõe para nós, para que a gente possa alcançar o mundo, para que a gente possa alcançar o perdido. Então eu me sinto honrada, né? Me sinto grata, amo esse casal, né? Leila e Pastor Wellington. A gente chama Pastor Leto, tá, gente? Eles são realmente pessoas preciosas para nós. Ela disse que aprendeu conosco, mas nós aprendemos demais com eles, né? Nós nos encontramos no momento em que era mudança para os dois lados, tanto para Isaías e eu, como para ela e o pastor Wellington. E aí nós podemos crescer juntos nessa nova modalidade. E deu certo. Tanto é que nós estamos conectados até hoje, né? Não nos falamos todos os dias, mas o nosso coração ele está ligado sempre. É isso E mesmo. vamos lá, a É palavra. isso. Deus tem Aleluia. colocado algumas coisas no meu coração. E a primeira coisa que eu penso, amados, é que durante esse tempo de confinamento, e entenda, quando eu falo confinamento, não é porque a gente está achando ruim estar em casa em família, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente está vivendo algo que é diferente, que nunca pensamos que pudesse existir. Na verdade, o mundo parou, não é? O mundo parou por causa de um vírus. E, de fato, a Bíblia fala que coisas assim já iriam acontecer mesmo. Né? Lá em 2 Timóteo 3:1, diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? E eu quero te dizer, não para te assustar, mas só para você se tranquilizar, que as coisas não vão melhorar no que diz respeito ao mundo. Não é porque a palavra de Deus também diz que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente tenha bom ânimo. Então, amados, tem algo tremendo aqui. Precisamos ter bom ânimo,
Precisamos Aleluia. estar firmados na palavra e vamos passar por tudo. Amém? Porque quando a gente está firmado nessa palavra, a gente passa por pressão, mas a pressão ela não domina nossa vida. Nós passamos por ela, aproveitamos para crescer e aproveitamos para ajudar aqueles que estão ao nosso redor que precisam dessa palavra. De verdade, o mundo precisa dessa palavra. E eu acredito firmemente que depois desse tempo, coisas vão mudar. A igreja não será mais a mesma, nós vamos estar mais ousados e pessoas que não queriam nada com a palavra, com certeza, vão se achegar a essa palavra. Porque no final de contas, o que vai valer é isso. A palavra de Deus é o que vale, amados. É tudo que nós temos. É dela que nós precisamos e dela nós não podemos nos desviar. Lá em Hebreus, se você tiver com sua Bíblia, afinal nós estamos numa escola dominical, não é? Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E quando ele começa dizendo assim, por esta razão, importa que nos apeguemos, ele está fazendo menção, na verdade, ao capítulo anterior, que é Deus exaltando Jesus, que é Deus demonstrando que ele é o resplendor da glória, que na verdade ele é a expressão exata do seu ser, e coloca ele acima, nas alturas, acima de todo nome que se possa referir. E ele está dizendo, por causa disso, porque Jesus é tudo que nós precisamos, é necessário, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amados, e nós temos ouvido más notícias. Tem chegado às nossas casas informações de destruição, de tristeza, de morte, né? O mundo está vivendo isso. Mas se nós estivermos apegados com firmeza a essa palavra, amados, estaremos feitos. Não tem com que nos preocupar, não. O mundo a gente já sabe que é assim mesmo que vai acontecer. Mas nós vamos ficar fortalecidos nessa palavra e na força do seu poder. Existe uma passagem em Salmos 105, que eu gosto muito, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu estava pensando esses dias, né? E era isso que eu estava tentando dizer, nesses dias em que a gente para, a gente começa a refletir um pouco mais. Quem não tinha hábito de ler a palavra já está começando a ler a palavra. E aquele que já tinha está meditando nas verdades da palavra. E Deus tem trazido coisas tremendas, um maná a cada dia, não é verdade? E diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu comecei a pensar sobre isso, a lâmpada, na verdade, ela ilumina quem eu sou, ou onde eu estou. E a luz no caminho indica para onde eu vou. Então, essa verdade, a palavra de Deus é tremenda, não é? A palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos, mas até hoje, se você ler a palavra, ela vai estar servindo agora mesmo, para o que nós estamos vivendo e para o que nós estamos passando. Então, ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tem duas verdades aqui. Primeiro, eu preciso me ver. Quem eu sou nele. Como eu estou, onde eu estou. Em que lugar, qual a minha posição em Deus agora mesmo. E eu preciso dessa palavra para iluminar para onde eu vou, para onde eu estou indo. Amém? Então a luz, andar na escuridão, amados, vai nos fazer tropeçar. Eu estava pensando sobre esse versículo e eu fiquei imaginando, porque a nossa mente, ela, né, divaga muito, a gente tem muita criatividade, e eu fiquei pensando, uma luz iluminando a minha própria vida e eu me perguntando, onde estou, quem eu sou, até agora, o que eu fiz agradou, está alinhado com a palavra, eu estou no centro da vontade de Deus, quem eu sou, na verdade, em Cristo. E a gente já sabe que se a gente está em Cristo, amados, a gente tem tudo. Porque nele
somos mais que vencedores. Amém. Não é uma possibilidade de uma vitória que pode acontecer. Não. Nele, agora, agora mesmo, em meio à pandemia, em meio às circunstâncias, em meio às situações, se eu estou nele, eu já tenho um placar certo, vitoriosa. Tá Amém. tudo. Aleluia. Mas eu não posso me conter somente em olhar para mim e saber onde eu estou agora. Eu preciso continuar a minha caminhada. E eu preciso estar pronta e disponível para caminhar num lugar seguro. Porque um caminho escuro vai nos fazer tropeçar. Mas se o caminho está iluminado, eu sei para onde estou indo. E a palavra de Aleluia. Deus faz isso conosco. Ilumina a mim, ilumina os meus passos. Ilumina a mim para eu me ver como estou agora e ilumina para onde eu estou indo. E eu fiquei pensando sobre quando nós estamos viajando numa noite escura. Não faça esse teste, por favor. Mas se você apagar a luz, né, os faróis do seu carro, você está dirigindo numa estrada escura, em plena meia-noite. Você está nesse lugar. Se você apagar todas as luzes do seu carro, amados, você não vai ver nada. Nem o que está dentro do carro ao seu redor, nem tampouco ao que está adiante de você. Isso vai nos levar a um caminho perigoso, porque nós podemos cair, nós podemos tropeçar, nós podemos cair num abismo, porque nós não estamos vendo. E a palavra de Deus é luz. Ela é tudo o que nós precisamos. E eu fiquei pensando sobre a luz alta e a luz baixa do carro. Primeiro, precisamos acender os faróis, né? Segundo, a luz baixa vai nos mostrar aquele que está perto de nós. Mas quando nós trocamos e colocamos a luz alta, nós vamos ver o caminho. Não é verdade? Quando a gente está dirigindo, com a luz alta, a gente consegue ver lá na frente. E com a luz baixa, a gente só consegue ver o que está mais perto de nós. Mas nós precisamos das duas. Nós precisamos estar ligadas nessa luz, que é tudo que nós precisamos. Amém, queridos? Então, Amém. pensando também sobre isso, eu tive uma experiência de viver até no Rio de Janeiro mesmo, quem não sabe, né? Você tá vendo que eu estou no mesmo lugar, no mesmo cenário do café da manhã de todos os dias aqui de Campina Grande. Eu fiz questão que fosse assim mesmo. Mas um dia eu já estive aí no Rio de Janeiro, eu morei aí há algum tempo. E eu lembro que a gente fez uma viagem e era um lugar de sítio, né? E a gente chegou num determinado lugar, né? A gente foi levado para aquele lugar e chegou num determinado ponto para esperar o pessoal que vinha nos buscar. A gente estava acampando, na verdade. E aí alguém veio nos buscar e nós deixamos o carro naquele ponto, porque o carro não ia mais adiante. E nós começamos a caminhar por um lugar muito escuro. Nós não tínhamos luz para iluminar o caminho, nós tínhamos apenas uma lanterna. E nós começamos a caminhar aquele caminho e chegamos no lugar que a gente precisava chegar. 2 dias depois, 3 dias depois, nós voltamos em plena luz do dia para retornar para casa. E quando nós fizemos o caminho de volta, foi o mesmo caminho que nós fizemos quando nós descemos para ir para aquele lugar. Tá confuso, mas você está entendendo. Não. E, amados, eu fiquei impressionada. Porque, na verdade, a pessoa que estava nos guiando, ela estava nos levando por um caminho em plena escuridão. Ele estava na frente com uma luz, uma lâmpada, uma lanterna. E nós andamos por aquele lugar até chegar onde a gente precisava. E quando a gente viu, em plena luz do dia, que lugar que a gente tinha feito, eu fiquei estarrecida. Porque, na verdade, a gente tinha andado por um lugar íngreme, por um caminho estreito, que aquela pessoa que estava com uma lanterninha, a gente ia seguindo ele, porque a gente não tinha nem uma lanterninha e nem luz para o caminho. A gente estava apenas seguindo aquele instrutor, vamos dizer assim. E quando eu olhei no outro dia, eu fiquei aterrorizada. Eu digo, gente, foi esse caminho que eu fiz, porque na escuridão eu não via nada. Então, amados, a palavra de Deus faz isso para nós. Ela é luz para nós. A lâmpadazinha que a gente precisa aqui agora mesmo para iluminar, onde eu possa ver por perto. E ela é luz para o meu caminho, para saber para onde eu vou.
Deus não tem nada com trevas. De fato, Ele quer que nós andemos em plena luz. De fato, Ele é a própria luz. A palavra de Deus é a verdade. Não existe verdade maior do que essa. E é nessa verdade que a gente precisa andar. Existe um texto lá em Provérbios que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu amo esse versículo. E se você parar para pensar nele, a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Quando a gente sai numa madrugada, né, escuro ainda, a gente começa a caminhar, a gente começa a ver o dia amanhecendo e vai brilhando mais e mais, até chegar ao meio-dia, que é a luz perfeita. Então, esse é o caminho que nós precisamos traçar. Esse é o caminho que nós precisamos andar. Andar nesse caminho vai nos direcionar para um lugar seguro. E para esse tempo, para esses últimos dias, amados, esse é o caminho. Né? E a gente já pode ver pessoas que não queriam saber dessa palavra, pessoas que tinham algumas resistências, pessoas se voltando. A gente tem visto o mundo parando para falar a Ele, para clamar a Ele. Isso é o avivamento dos últimos dias. Não espere que o avivamento vai ser aquele ajuntamento de multidões, onde a gente vai ver todo mundo ao mesmo tempo. Já está acontecendo. Em todo o mundo parou e as pessoas estão se voltando para o Senhor. E eu e você temos algo poderoso para fazer nesses últimos dias. Nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos levar essa mensagem. Nós precisamos falar de Jesus, sim, e para aqueles que não têm esperança, porque nós temos um vivo e novo caminho, Jesus Cristo. E dele nós não podemos nos apartar, porque sem ele nós não vamos chegar em lugar nenhum. Amém? Então essa palavra ela é poderosa. Eu quero te dizer que quando a luz chega, nós ficamos firmes nesse espaço, nós não tropeçamos, nós não desviamos. Quando a gente está apegado a essa palavra, nós vamos caminhar seguros. E é isso que Deus quer para mim e para você. A lâmpada, ela ilumina, mostra o que está ao nosso redor. A luz ilumina o caminho, nos livrando de cair em abismo. Mas a lâmpada precisa estar acesa. A lâmpada apagada, ela não vai cumprir o propósito. Então, não basta confessar Jesus, não basta dizer sou crente. Precisamos todos os dias nos alimentar e nos fortalecer nessa palavra. Não é? Aí tem um versículo que eu gosto muito, uma parábola que eu gosto muito. Ela é um pouco assustadora às vezes, mas quando a gente começa a ler, a gente fica bem tranquilo, que é a parábola das 10 virgens. E está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1. Que eu vou abrir lá. Você não precisa, se não quiser, mas eu vou abrir e vou ler para você. Então, o reino dos céus será comparado, ou será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, tolas, insensatas, e 5 prudentes. As nécias, as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, estou fazendo igual a Isaías. Olha, levaram consigo azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde,
Chegaram as virgens nécias, chamando, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aí parece um pouco assustador, mas é muito interessante, amado. Na verdade, ele está fazendo uma comparação com a tradição do casamento judaico. O casamento judaico tinha o costume de que o noivo ele era acompanhado por seus amigos até a casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, que são as virgens. Isso é real, isso é uma tradição judaica. Que são as virgens. Ao serem avisados da aproximação do noivo, elas devem sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração do casamento. Não é interessante? A gente está falando em luz, em caminho, em lâmpada. Amém? E é a tradição. Era assim que funcionava. E ele estava fazendo uma analogia sobre isso, né? Então, preste atenção. No meio da noite, alguém grita: Ei, o noivo está vindo. E agora mesmo nós temos o mundo gritando, os profetas gritando: Ei, Jesus está voltando. É a hora da gente ser como as prudentes. Temos uma palavra, mas precisamos de azeite. Nós não podemos andar sem azeite, amada. Azeite é a presença de Deus, é o Espírito Santo em nós. Precisamos, não basta ser crente, não basta ir à igreja. Precisamos estar fortalecidos nessa palavra e estar com o azeite na nossa mão, perto de nós. De fato, a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. A presença do Espírito Santo em nós vai fazer a diferença nesses últimos dias. Amém? Então, tinha coisas em comuns. Todas eram virgens. As 5 insensatas e as 5 sensatas. Mas não bastava ser virgem. Tinha que ter azeite. As 10 tinham lâmpadas. Mas não basta ter lâmpada. Tem que ter o azeite. Amém? Isso é tremendo, amados. Então, temos a palavra, mas não podemos estar desapercebidos. Se a gente parar para pensar direitinho, as coisas estão acontecendo. Uma voz está sendo clamada. Jesus está nas portas. Não é para ter medo, não é para ficar assustado, ao contrário, precisamos nos alegrar, porque o noivo vem, ele vem buscar a sua igreja, nós somos a sua igreja. Então, essa palavra não é só para nós que temos a palavra, mas é para aqueles que ainda não têm. Chegou o tempo. Não podemos esperar para depois. Não podemos esperar para quando as coisas estiverem melhores. Talvez as coisas nem melhorem. Mas quando estamos em Deus, fortalecidos nessa palavra, amados, vamos chegar lá. Amém? Mas tem, só para finalizar, não é? Aleluia. Nós temos... Ainda temos bastante tempo aqui. Certo. O que a gente pode entender? Essas lâmpadas apagaram, né, das 5. Então fica fácil a gente identificar quem é que está com a lâmpada apagada nesses últimos tempos. E nós precisamos correr para a palavra, buscar o Senhor. E tem um recadinho do Senhor para nós, para esse tempo. Está lá em Efésios. E diz assim, 15, talvez você esteja assim, não sei, assustado, mas a palavra de Deus não é para assustar, é para nos fortalecer. Amém? Amém. É para te sacudir mesmo. É para me sacudir. Eu, nesses últimos dias, fui sacudida para pensar e pensar sobre coisas que eu tinha deixado para lá. Coisas que eu precisava melhorar. Não sei se você é assim, não sei se você tem pensado assim nesses últimos dias, mas, amados, eu não quero ficar às portas batendo, eu quero entrar. Não, 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 não. Eu estou dentro e eu preciso carregar o meu azeite. Eu preciso estar forte no Senhor. Eu preciso me encher dessa palavra. E lá em Efésios 5:15 começa dizendo assim, portanto, parece uma continuação do que a gente estava falando agora. Vede prudentemente como andais,
não como tolas, não como nécios, e Amém. sim como sábios, e sim como sensatos, prudentes, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eita, atual demais, né não? Sim. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Existe uma vontade do Senhor para a nossa vida. A Aleluia. vontade dele é boa, agradável e perfeita. Deus Aleluia. não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Deus não quer que a gente viva destruição. Na verdade, ele não tem parte com nada que está acontecendo, porque Deus ele é luz. Ele não tem parte com trevas. Nada do que está acontecendo foi Deus que determinou que fosse assim, mas está escrito que ia acontecer. Mas a gente aproveita esse tempo para se fortalecer no Senhor. E para dizer, ei, eu vou sair dessa condição de insensato e eu vou me tornar mais sábio, mais sensato, mais prudente, porque nós estamos nos últimos dias. Então a minha vida e a sua vida, ela vai falar muito durante esse tempo. Ela vai falar mesmo quando você não abrir sua boca. Porque as pessoas que estão perto de você vão perceber se tem azeite ou não tem. Amém? E tem Amém. essa vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Aí Amém. diz, é a nossa liçãozinha de hoje. Ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, e essa é a ponte, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do azeite, enchei-vos da provisão, para que não falte. Como é que eu faço isso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com Aleluia. hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome Amém. de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu preciso manter a minha lâmpada acesa e preciso ter de reserva o meu azeite. Como? Me enchendo do Espírito. Não é Deus que vai nos encher agora. Ele já fez tudo o que precisava fazer. Sou eu que vou Amém. me encher. Sou eu que vou buscar a palavra. Sou eu que vou meditar na palavra. Sou eu que vou estudar a palavra. Sou eu que vou orar em línguas. Sou eu que vou orar na minha língua. Sou eu que vou Aleluia. me encher. E não Sim. faltará azeite. Amém? Amém. Amém. Pensando sobre isso, lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam numa condição terrível, eles estavam numa condição ruim, eles de fato tinham acabado de apanhar, foram jogados no cárcere interior, ou seja, não era um cárcere somente o cárcere, era interior. Para mim, significa que é lá na solitária mesmo, eles estavam lá dentro, num lugar escuro, num lugar terrível, num lugar de lama, num lugar onde nada era bonito. Eles tinham acabado de apanhar, mas a Bíblia diz, lá em Atos 16, 25, que por volta de meia-noite, ou seja, Amém. em plena escuridão. Talvez Glória. seja meia-noite para você agora. Talvez alguns estejam passando por situações de meia-noite, de trevas, de incertezas, de insegurança. Sim. Mas ele fez algo, que é o que Deus nos instrui para esses últimos dias. Precisamos estar com o nosso azeite. Precisamos estar cheios da palavra. Precisamos estar cheios do Espírito. E Amém. naquele momento de dor, ele estava com acorrentado, ele estava machucado. E, de fato, amados, por volta da meia-noite, ele não contou conversa, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste. Ele abriu sua boca e cantou louvores ao Senhor. Tinha motivos naturalmente falando? Não tinha. Mas ele sabia que Deus era a única resposta. Ele sabia que Jesus era a única solução. Como ele é hoje para mim e para você. Jesus é a solução da nossa vida. Jesus é tudo que nós precisamos para esse mundo difícil que nós estamos vivendo. Então, no meio daquele tumulto, no meio daquela escuridão, no meio daquela circunstância, ele cantou louvores a ele. Ele elevou sua voz a ele. Ele agradeceu. Agradecer por quê? No meio de uma situação dessa que estamos vivendo. Nós vamos agradecer, não é por causa da situação, nós vamos agradecer. Porque Deus, ele continua sendo Deus.
Nós vamos Aleluia. agradecer porque nós já vemos o final da história. Nós vamos agradecer porque nós seremos daqueles que estaremos louvando e engrandecendo a Deus para sempre, porque estamos Aleluia. guardados e protegidos nele. E é impossível a gente estar firmados com Deus, amando o Senhor, se fortalecendo nele, buscando a palavra e nada acontecer. Porque diz que naquele lugar, por volta da meia-noite, quando eles estavam louvando e adorando ao Senhor, as portas das cadeias se abriram. Um terremoto aconteceu e quando a gente fala de terremoto, a gente sempre pensa em algo ruim. Mas esse terremoto, coisas que Deus vai fazer por mim e por você, vai mexer com as estruturas, amados. Já está acontecendo, as estruturas já estão mexidas. O povo de Deus está sendo sacudido para pensar, refletir, se abastecer dele. E algo vai acontecer e já está acontecendo. As portas vão se abrir. As portas já se abriram para mim e para você. Fica firme no Senhor, fortalecido nele, porque coisas grandes e poderosas é o que está prestes a acontecer. E quando sairmos desses 4 cantos, dessas 4 paredes em que nós estamos agora, nós vamos ter surpresas tremendas. Nós vamos ver uma igreja avivada, eu creio nisso firmemente, e nós vamos poder usufruir da facilidade e ousadia para chegar para pessoas e pessoas se achegarem para a palavra. Não é para a igreja, não é para uma denominação, mas para o Senhor. Então não é para te assustar, é para te dar esperança. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. E tudo vai bem. Fica firme nessa palavra. Não se afasta dela por nada. Ao contrário, se apegue com mais firmeza a essas verdades. Porque Jesus Cristo, ele reina sobre tudo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo reconhecerá que ele é tudo que nós precisamos. Não podemos ficar imaginando que a vida acaba aqui, que para tudo aqui. Não, amados, existe algo além dessa vida que nós vivemos aqui. E é isso que é eterno. É isso que vai valer a pena. Então, seja muito abençoado, não é? Durante esse dia e durante a sua vida e se fortaleça no Senhor, porque Ele é tudo que nós precisamos. Era isso que Deus tinha tratado no meu coração. Ele tem falado comigo sobre isso grandemente esses últimos dias. Eu tenho me fortalecido, a nossa casa tem se fortalecido. Na verdade, a gente tem realmente repensado alguns conceitos, algumas coisas que às vezes temos deixado para trás, mas nós não vamos ficar para trás com relação ao reino de Deus. Nós vamos viver tudo aqui na terra ainda, que Deus já tem preparado para nós. Nós já estamos vivendo o sobrenatural de Deus, porque Ele é bom. Deus, Ele é fiel. Amém? Amo vocês. Amo você, Leila, particularmente. Você sabe disso. E você mora no meu coração há muito tempo. Obrigada por tudo. Amo-te. Eu também te amo, Aninha. Você é um sucesso. Gente, vocês já sabem, né? Ana Fábio, ela é esposa do pastor Isaías, que tem aquela live todo dia, do café da manhã, que a boa parte dos membros aqui de Resende tem assistido. A live que é 12. A live, ele está dizendo que a live que é 12, né? Aqui é 13, é. E eles ficam... Oi? Só quem é nordestino entende esse 12, 13 aí que ele tá falando. 12, 13 deles dois, só a graça, só a galera daí mesmo para entender. Verdade. Então, e esse café tem abençoado muitas nossas vidas. Aqui todos os dias a gente escuta. Se não der para escutar às 9 da manhã, a gente escuta depois, mas a gente sempre escuta. E tem sido poderoso. E eu queria, Ana, vocês sabem, né? O pessoal aqui de Resende já sabe, que eu sempre falo sobre isso, mas Ana Fábia, ela trabalhou no Rema há 10 anos, né? E depois ela foi diretora do Rema lá da sede por bastante tempo. Aí depois abriu um Rema na igreja do distrito, que é a igreja que ela, com o pastor Isaías, tomou conta, né? E hoje ela está lá exercendo o papel de diretora, uma excelente diretora, por sinal. E aí, Ana, eu queria
que você falasse como é que está essa questão do Rema, nessas questões da videoaula, como é que o pessoal está recebendo isso, o que vocês estão fazendo para porque a gente sabe que eu tive uma live com Juliana e ela disse que já houve, no meio dessa pandemia, desse caos, né? Já houve mais de 1.000, ou em torno de 1.000 inscritos, mesmo com essas videoaulas. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você tem bagagem para falar. Então, para quem não sabe, o Rema é uma escola interdenominacional e ela é uma grande bênção. Porque eu costumo dizer que estudar no Rema, e é a mesma palavra que a gente escuta na nossa palavra, na nossa igreja, é como se a gente antecipasse 10 anos dentro da igreja ouvindo a palavra, a gente faz isso e condensa em 2 para aprender mais da palavra. Então, uma escola poderosa porque ela foi criada pelo próprio Deus. E nesse tempo, né, na verdade você sabe bem disso porque você também é diretora, nós tivemos a nossa primeira matéria só e nem conseguimos concluir presencialmente, né? A gente precisou começar a fazer os videoaulas e, enfim. Mas mesmo em meio à pandemia, nós temos visto o poder de Deus, né? Milagres acontecendo, pessoas se matriculando. Existem aquelas que têm dificuldade com tecnologia, que não gosta, que não tem acesso, às vezes não tem internet, dificulta um pouco, mas Deus ainda assim, Ele abre as oportunidades de outra forma para que a gente socorra essas pessoas. Então, assim, eu creio num tempo novo, a gente tem, como eu falei antes, né, essa aqui é uma ferramenta poderosa que a gente, creio, que depois que tudo isso passar, a gente não vai largar, né? É poderoso. E a gente tem um alcance muito grande, de uma forma que se fosse somente lá na escola a gente não teria. Então, eu sei que isso veio também para despertar, para que a gente use as coisas que Deus trouxe para nós, para facilitar a nossa vida. Então, hoje a gente pode dizer com toda segurança que todos os nossos alunos, são quase 100, eles acessaram todas as aulas em vídeo e fizeram suas provas online sem nenhum problema. Nós não precisamos fazer de uma outra forma, tradicional, de forma para atender essas pessoas, não. Nós conseguimos, até aqueles que diziam que não iam conseguir, que tinham dificuldade, ainda assim eles conseguiram e estão felizes, né? Principalmente os de mais idade, que não tem tanta afinidade com isso, eles estão assim como quem são. Nossa, eu consegui. Então, eu penso que foi uma forma da gente ver que existem outras maneiras da gente socorrer o povo e essa palavra chegar com mais poder. Amém? Amém, glória a Deus. Ana, muito obrigada. Eu queria fazer uma reclamação, Ana, sabe? Não, ao vivo, não. Ao vivo. Tem que ser ao vivo, Ana. Os homens estão atrapalhando nossa live. Cara, o que é que eles estão fazendo? O pastor Isaías vão... Eles tomaram conta da live. Meu Deus do céu. Estão dizendo que Van entrou na live e aí a calopsita que a gente tem aqui perdeu o ar, acabou o ar da calopsita, a calopsita morreu. Essa calopsita tá quase pregando. Eu vi um vídeo dela aí. A gente tirou ela da gaiola para você poder... De Deus, não é? Eles são bênçãos e a gente vai fazer o melhor que a gente puder quando eles estiverem ministrando. Amém! A gente vai fazer a mesma coisa, porque tinha hora aqui que eu tinha que tirar o óculos para eu não ler a mensagem deles. Eles estavam trabalhando na nossa live, Ana. 13. Ela está dizendo que é 12. Vocês que são brancos, porque eu não sou nem 12 nem 13. Você é carioca. Eu sou Flamengo e acabou-se. Ana, amém. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua disposição, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado esse convite. Eu vou ouvir essa palavra novamente. Eu fui muito edificada. E coisas que você falou, eu já vinha pensando, mas a forma, por você ser uma mestre, você traz de uma forma que a gente vai podendo moer mais um pouquinho, remoer mais um pouquinho na palavra. E eu fui muito abençoada. Muito obrigada, viu? Amém. Amo você. Deixa um beijo grande pro pessoal de Resende. Eu não conheço todo mundo de Resende. Na verdade, eu estava programando para ir em julho, né? Todo mundo te conhece. O importante é que todo mundo te conhece.
Eu estava programando para em julho, mas tudo pode acontecer ainda, não sei. E, Tudo enfim, certo para a Fábio vir. a gente ama muito o pessoal de Resende por tabela, porque a gente ama os pastores da igreja de Resende, então vocês moram mesmo no nosso coração. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Ana Fábia, quando a gente... Oi? Pastor Leto, o senhor é 13. Ele está botando aí nos comentários que eu sou 12. Eu estou dizendo que ele é 13. E assim fica a guerra dos 12, dos campinenses e dos 13 anos, gente. Para você que entrou na live agora, isso é coisa de futebol. Lá do Nordeste, lá, a rivalidade dos 13 anos dos campinenses. E assim a gente brinca, porque somos crentes e felizes, amém? Obrigada, Aninha. A gente vai te liberar agora, ok? E antes de você de liberar, a gente vai já liberar, mas a gente ainda tem um tempinho para você orar por nós. Amém. Você ora, Tá certo. gente? Tá Vamos bom? orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade, Pai, de poder falar a sua palavra, de falar o que está no seu coração. E nós te agradecemos por esse povo, por todos esses que estão nos assistindo agora. Nós declaramos, Pai, eles sendo fortalecidos no Senhor, eles se apegando com mais firmeza às suas verdades. Nós te agradecemos porque você é luz e você não há trevas. E nós somos luz também nesse mundo, porque estamos ligados e conectados a você. Nós declaramos um domingo de paz, nós declaramos um tempo favorável, nós declaramos os seus milagres acontecendo agora mesmo em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus, te agradecemos por ser tudo que você preparou para nós, Senhor, acontecendo de uma forma veloz. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana, te amo demais. Você mora no meu coração. Você é minha amiga querida. Amo muito você. Você sabe disso. Tamo juntos sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Vamos liberar você agora. Tá bom? Beijo. Te amo. Bem. Gente, esses meninos, eles não existem, não. Eles estão atrapalhando a nossa live. Olha, amanhã, a gente. Segunda-feira, a gente. Amanhã. Amanhã quem é que tá na live, Wellington? Não vai ter lá. Amanhã é surpresa. Amanhã. Eles estão tentando conectar Tony Cook, irmão Reagan, Rick Renner. Estão ainda para decidir. Amanhã às 17 horas é a nossa live, tá bom? É o nosso culto hoje às 18h30, não perca. Gente, outra coisa, compartilha essa live. Você viu que palavra poderosa? Gente, vai compartilhando, muito boa, uma bênção, uma palavra... Nossa, mãe, você pega esse aviãozinho e sai enviando para os seus contatos, e aí depois, ela já vai estar lá no YouTube. Aí você vai lá no YouTube e sai enviando para os contatos que você não consegue enviar. Tá bom? Já está dizendo assim, tem que trancar esses meninos num quarto sem celular, concordo. Tomar o celular tudinho, porque eles estão atrapalhando a nossa live. E aí vocês compartilham para a galera aqui de Resende. Como o Elton tem sempre diz, Leila, dá eles aí a palavra de eles precisam, o povo de Resende precisa. Amém? Todos nós, todos precisam, mas essas lives, elas são feitas com o intuito de alcançar o povo da nossa igreja, de alimentar vocês e de alcançar o povo de Resende. Então, mesmo que eles chamem a gente de chatos, porque a gente fica mandando mensagem, porque a gente fica mandando convite, é melhor que eles chamem a gente de chato hoje do que depois, na eternidade. Achem ruim com a gente depois que Jesus voltar. Então, vamos fazer a nossa parte, compartilhar essa palavra poderosa. Amém? As nossas lives, os nossos cultos online. Vamos mandar para todos os nossos amigos. Amém? Esse é o momento da gente... Deixa eu chamar a gente de crente chato. Como disse Cris, disse, é isso mesmo. Tem problema não. Vamos fazer a nossa parte, que é espalhar essa palavra da fé, essa palavra que trouxe libertação para mim, para você que está ouvindo, amém? Ela precisa ser espalhada, amém? Nós, como acabamos de ouvir agora aqui, nós precisamos estar prontos. E a gente quer que muita gente esteja pronta também, né? Então, é isso, queridos.
Tenham um resto de manhã abençoado, um almoço maravilhoso. Tem almoço aí para almoçar na casa de alguém? Estou chegando. Estamos chegando aí, viu? Estamos chegando. São muitos convites aqui, são muitos convites. E é isso aí. Até amanhã, até hoje à noite, às 18h30, viu? Beijo, amo vocês.